É a primeira entrevista dessa série, programas que a gente vai poder debater sempre às quartas-feiras. O programa será com o professor Sebastião Salésio Rex. Professor Salésio é professor graduado em letras por 8 anos, dirigiu a Coordenadoria Regional de Ensino em Tubarão, antiga UCRE. Foi vice-reitor, pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul. Foi reitor entre 2013 e 2017, quando também presidiu a CAF e hoje é o presidente da Fundação Unisul. Também é o presidente da UniTV Santa Catarina. Professor Sebastião Salésio Rex, que prazer tê-lo aqui na estreia do meu programa Linha de Fogo. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque o nosso programa sempre será reapresentado. Ô Dura, posso te chamar assim, né? Claro, que prazer, deve. Que prazer poder inaugurar a sua estreia na UniTV. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos telespectadores. O senhor está nervoso comigo, professor? Já vou começar. Está nervoso porque nos bastidores houveram comentários dizendo que Linha de Fogo, está todo mundo na expectativa, o que eu vou falar com o senhor, o que nós vamos conversar. O senhor está tranquilo? Quer uma aguinha, um café, um calmante? Não, eu estou emocionado. Opa! Emocionado. Por uma razão, eu acho que a TV, a UniTV, era uma conquista da nossa região. E eu tenho o prazer de inaugurar esse programa porque você é um elo da nossa comunidade. Então eu estou muito emocionado por isso. Ô professor, a sua formação é letras. Eu pergunto sempre para professores que deixaram a sala de aula. Eles têm saudades da sala de aula. O senhor tem saudades da sala de aula? Tenho. Deixa eu comentar um pouco, porque isso lembra um pouco a sua história, a minha história. Porque a sua formação é letras, conforme eu falei, né? Eu aprendi a gostar da sala de aula, né, pela geração de jovem que eu convivi. Eu fui professor muito jovem, né? Aos 18 anos eu iniciei a minha carreira de professor. E não raro, né, a geração de estudantes que eu lidava era uma geração de 15, 16, 17 anos. Estamos falando da década... De 70. De 70, né? Então eu convivia com esses alunos não só na sala de aula, eu era amigo dessa turma também fora da sala de aula. E isso gerou um sentimento de responsabilidade, né, de conduzir projetos de vida daquela geração. E hoje eu vejo como foi importante o professor ser professor e ser amigo. O senhor foi professor no momento político brasileiro onde estava instalado uma ditadura ou militarismo aqui no Brasil. O senhor conviveu aquele momento ali, professor? Eu convivi isso mais na universidade. Na universidade o senhor sentiu isso? Na universidade isso era mais presente, né? Naquele momento, na escola em si, né, não havia esse tipo de o que se chama de repressão entre os estudantes. Não. Eu acho que o meu início de carreira não sofreu nada, né, nesse tipo de sentimento. Naquele momento, naquele período, muito se compôs, muito se fez boas e belas músicas no Brasil, que até hoje se perpetuam. Pergunto, olhando para o senhor, lhe conhecendo como eu lhe conheço há muitos anos, qual é o seu estilo de música preferida? Me parece que é um clássico, eu estou meio que olhando e analisando o senhor. É a música clássica, pelo jeito assim, professor? Eu gosto de música. O senhor gosta de música? Eu gosto de música. E a música tem tudo a ver com a minha formação. Vamos começar aí na minha terra natal, o Rio Fortuna. Eu era integrante do coral de meninos Eldorado, cuja regência era do padre Antoninho, meu irmão, e que
coletou exatamente esse sentimento de desenvolver música. Eu fui para o seminário, que é outra etapa da minha formação. Nós vamos falar isso depois. Certo? Onde a música estava muito presente. E aprender a escutar a música clássica internalizou um gosto, né, da música clássica. Mas tem um outro sentimento da música que me surpreende muito, né? É o que eu chamo de música chão. A música terra, raiz. A música terra, raiz, né? E tem se revelado, né, bons cantores, bons produtores nessa linha. Né? Tipo essa aqui, por exemplo. Vamos ver então. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo Almir Sater. de que muito pouco sei, ou nada sei. Verdade. Conhecer as manhas e as... Essa música de um Almir clássico. Sater, né? O Almir Sater teve o prazer de vir no Uniluz e cantou essa música no Uniluz. Eu lembro, eu estava aqui. Mas essa música, ela tem que ser consumida, né, numa reflexão. Porque eu não tenho dúvida de que ao produzir essa música, ele teve inspiração. Né? E nessa hora... Porque essa música une espiritualidade, une cultura e une A história. a história. Né? Então, é uma música que a qualquer tempo você pode trazer uma interpretação. Ela faz a gente viajar ao tempo que a gente deixou para trás. Que a gente, quando volta, a gente dá uma dor no coração de alegria, de felicidade, de poder rever os tempos que a gente deixou para trás. E, aliás, o professor, o tempo, muitas vezes, ele nos apresenta, o passado nos apresenta, assim, muito rapidamente no nosso presente, né? Nas nossas lembranças, né? Agora, eu quero dizer o seguinte, o senhor toca algum instrumento? Quando o senhor fala em música, dá a impressão que toda a família é musical. O senhor toca algum instrumento? Não, eu toquei um instrumento. Mas o que, guitarra? No seminário, eu pertencia à orquestra do seminário, tocando violino. Violino. Ô, professor, se eu soubesse, professor, eu teria trazido o violino aqui. O senhor tocaria para mim um violino? Hoje não. Não? Porque o violino é um instrumento, né, que se você deixar de tocar uma semana, você tem dificuldade de executar música, né, bem executada. O violino requer um exercício diário, para que você possa tirar dele, né, a sonoridade, né, que o violino possui. Quem curte música, quem ouve música, quem fica na sua tranquilidade ouvindo belas músicas, também às vezes é acompanhado de boas bebidas. Eu, por exemplo, eu gosto de vinho, mas gosto também de uísque. Qual a sua bebida preferida? Eu quero saber um pouco mais disso. Se eu disser que é água, você vai dizer que não é verdade, né? Não é verdade, nem o passarinho bebe, né? Não, mas a água a água, né? Nós estamos utilizando a todo momento. Perfeito. A água você tem que tomar diariamente. Mas é para sobrevivência. Não, mas você tem que aprender a gostar da água. Ah, porque a água, por quê? Porque a água é vida. A água é vida. É vida, né? E quando você toma um bom vinho, e eu gosto de vinho, agora vou responder, a minha bebida preferida é o vinho, né? Você tem que ter o acompanhante número 1, a água, exatamente para que o organismo possa absorver, né, em plenitude. A cada gole que você degusta do vinho, você tem um gole d'água que faz a limpeza para que no gole seguinte você sinta novamente esse vinho. Agora, quando fala em vinho, o vinho me remete à Grécia, a Baco, à literatura da antiga Grécia. Eu quero trazer para o momento da modernidade, enfim.
Dentro da literatura, qual a sua preferência? Eu acho que eu sou formado em letras. Eu estudei a literatura na sua elaboração, digamos, do ponto de vista da sua importância, né, como elemento que traz o próprio desenvolvimento humano dentro da literatura. Então você acompanha a literatura através dos fatos históricos, né? Você tem um período da literatura que tratou do realismo, que tratou do simbolismo, que tratou do romantismo, do modernismo. Qual é o seu estilo nessa história toda? Olha, eu gosto muito da crônica e vou explicar por quê. A crônica, ele tem o sabor de você compreender fatos do cotidiano. E eu acho que o ser humano tem que aprender a perceber as coisas, né? Se você lê um Sérgio da Costa Ramos, eu vou pegar um autor catarinense, Florianópolis, né? Você percebe que ele tem a percepção de enxergar do cotidiano aquilo que a maioria das pessoas não vê. E o autor extrai do cotidiano exatamente essa percepção. E uma crônica bem escrita revela. Olha o Nelson Rodrigues, um cronista maravilhoso. Eu fiz muitos espetáculos de Nelson Rodrigues no teatro. Mas, professor, nós vamos para o intervalo comercial, porque esse papo está muito leve, está muito bom, está todo mundo me dizendo, linha de fogo, é isso? Não, primeiro é conhecer o meu entrevistado. Agora vem a segunda parte. Né? A segunda parte nós vamos esquentar o caldo. O caldeirão vai ferver ainda diante desse intelectual, dessa pessoa maravilhosa que a gente realmente vai conhecer um pouco mais, porque eu já sei que falar da terra, falar da sua cidade natal, mexe com ele. A gente já volta em seguidinha. Na loja Extrato Verde você encontra mais de 5.000 opções saudáveis para a sua vida ficar com mais sabor. Aqui você encontra ervas medicinais, fitoterápicos, suplementos, alimentos a granel, linha de congelados e refrigerados saudáveis. Conheça a super máquina de fazer pasta de amendoim na hora. Uma verdadeira delícia saudável para a sua família. Venha até a loja ou peça no delivery. Loja Extrato Verde. Sempre com novidades saudáveis para você. Instagram Extrato Verde. Rua Altamiro Guimarães, 665, Tubarão, Santa Catarina. WhatsApp 99902-4285. Crematório e Memorial São Mateus oferece atendimento personalizado, amplas e modernas instalações para a despedida de seu familiar. Realiza processo de cremação com serviço de capelas, cerimonial, assistência 24 horas, coffee break, urnas para cinzas e memorial. Agora com o plano PET de cremação. Adquirindo o plano, você tem descontos em clínicas, agropecuárias e comércio em geral. Crematório e Memorial São Mateus. Crematório do Dudu, bairro Ilhotinha, Capivari de Baixo. Fone 3623-1425. Oi, gente! Então, estou aqui para falar uma novidade para vocês. O programa Era Uma Vez, que vocês já conhecem, que faz parte da TV há muito tempo. Agora ela fica melhor ainda. Por quê? Entrou na era digital. O que era bom melhorou ainda mais ainda, porque a imagem vai ser toda digitalizada. Então, se eu já sou bonita, eu vou ficar mais bonita ainda e as histórias muito mais encantadoras. Aqui no programa Era Uma Vez, vocês sabem que muitas histórias e cantigas são contadas para quem? Para vocês. Além também, que não é só eu que conto histórias aqui no programa, vocês já sabem, eu trago contadoras, crianças, para mostrar o seu talento. Então não perca nenhum programa do Era Uma Vez, agora na UniTV. Valorize Tubarão, uma cidade empreendedora. Faça bons negócios aqui. Apoio cultural Vitorete Tratamento de Madeira em Autoclave. Venha até a nossa loja e faça um orçamento sem compromisso. Rua Silvio Búrico, bairro Monte Castelo. Massal Farma, agora associado à rede Farmagnus. Aqui você retira seus medicamentos gratuitamente pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular.
Relojoaria e Ótica Oriente. Há mais de 40 anos no comércio. Beco do Simão, Centro. ProSul, Associação de Benefícios e Proteção Veicular. Proteção para você e sua família. Estamos de volta com Linha de Fogo, hoje estreando o nosso programa hoje, um presidente da nossa UniTV-SC e da Fundação Unisul, professor Sebastião Salésio Hertz. Nós terminamos o intervalo aqui, iniciamos o intervalo e terminamos com um questionamento muito legal sobre literatura. Um livro que o senhor leu e não esqueceu ainda. Olha, eu acho a sua pergunta, ela traz uma riqueza, porque o não esqueceu significa que ele te modificou em alguma coisa, por isso permaneceu na memória. E o meu livro que mais me impactou, né, ele é um clássico mundial, né, e eu li na fase exatamente de jovem sonhador. Como é que é? Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe. Porque o Pequeno Príncipe, ele não traz uma mensagem explícita. Sensacional essa. Ele não traz uma mensagem explícita. Ele te permite sonhar. Mas isso é muito fácil, é inesquecível quem não leu o Pequeno Príncipe. Sim. É impressionante, Pequeno Príncipe. E ele é marcante porque dá a compreensão do que é a literatura. A literatura te permite sonhar. Mas o senhor também foi e eu não sei se ainda, né, está nesta linha de o senhor foi coautor de muitos livros e autor também. Como é que surgiu essa inspiração de poder escrever livros, professor? Na verdade, isso é fruto de uma equipe de colegas ex-seminaristas e que resolvemos contar um pouco a nossa experiência como seminaristas. Então nós criamos primeiro um livro, né, relatando a nossa experiência dentro do seminário, um livro chamado Elfos Seculares. Elfos exatamente porque é o espírito da abertura, né? E o seminário naquele momento, né, ele estava num período de transformação e de abertura, né, onde a igreja aproximava os padres mais da comunidade. E nós vivemos essa época. Então recriamos, contamos as nossas histórias dentro de um conceito de um livro chamado Elfos Seculares. O senhor ainda está lendo algum livro atualmente? Sim. Está com tempo de ler um livro, Não, professor? mas isso acho que isso faz parte da... Seu livro de cabeceira? Não, livro de cabeceira eu creio que não. Hoje você vai deitar bem mais tarde e aí você já se recolhe, né? Não já tem mais o conceito. Professor, nós colocamos uma música do Almir Sater e a gente falou de terra, falamos de raiz. E aí, Rio Fortuna para o mundo, do Rio Fortuna para o mundo. A família Hertz, instalada em Rio Fortuna. A pergunta que eu quero saber, o senhor tem saudade do Rio Fortuna, da tranquilidade, do cantar dos pássaros, enfim, do carro de boi, tudo isso, o senhor trocou tudo isso por uma caneta e a vida agitada. Como é que o senhor hoje interpreta essa sua vida, esse seu momento, esse seu desligamento da sua raiz para o mundo de hoje? É a família, professor, me fala dela. Olha, Dura, primeiro que eu não rompi com a minha terra natal, pelo contrário. Né? Essas raízes... Não é um rompimento, professor? Não é um rompimento, porque nós somos muito próximos e eu tenho irmãos lá, eu tenho familiares. Hoje eu vi, coincidentemente, um vídeo sobre Rio Fortuna, exatamente mostrando, né, as pessoas como gostam daquele local. E deu alguns indicadores, né, de qualidade de vida excepcionais. Então, essa é uma terra que nos orgulha. Rio Fortuna, como terra natal, me orgulha sempre. Porque a natureza das famílias são preservadas no sentido de que os filhos dão continuidade à atividade do pai, né?
E eu acho que esse sentimento de ligação familiar, né, é muito forte. Mas esse chão, esse cheiro da terra, esse carro de boi, essa conversa na cerca com o vizinho, essa sinceridade nessas conversas. Hoje o senhor não tem essas conversas, professor? Mas o mundo está em transformação. Ah, bom. Em transformação. Eu diria que a comunidade de Refortuna, salvo o interior, também mudou muito, né? Agora, as pessoas se conhecem lá. Elas continuam se encontrando, né? Muito melhor do que no urbano, né? E esse sentimento que eu chamo de raiz, né? Isso está associado muito, né? Agora eu vou falar um pouco da minha família, né? Por favor. Eu acho que há uma integração muito grande, né, na formação de uma família, e o pai e a mãe tinham isso muito forte, né? A espiritualidade, a vida em comunidade e o respeito à natureza. Eu acho que são 3 coisas fundamentais para que uma comunidade tenha os seus valores permanentemente renovados, né? Então, se você recordar cenas da infância, você tem esses 3 elementos muito presentes. Agora, teve um momento, digamos, de 10 anos atrás, que lhe marcou muito a sua família. O alicerce, o pilar central da família, a referência, o senhor perdeu seu pai. Essa mensagem, parece-me que ela mexeu muito com as pessoas que conviviam muito com vocês. Vamos ver essa mensagem aí. Achei linda essa mensagem. O braço forte na lavoura e o ideal de servir a comunidade no coração. A Gruta Nossa Senhora de Lourdes. A propriedade de terras era a fonte do trabalho e do sustento. De sua propriedade, doou um belo espaço para ser construída a gruta, que hoje é um belo cartão postal e representa um lugar de encontro da comunidade e de ritualização da fé. Cremos que sintetiza os valores fundamentais do casal: a terra, natureza, a sua gente, comunidade e a religiosidade, fé. O senhor vem de uma família religiosa, tem irmãos padre, tem uma irmã freira. O senhor quase chegou lá, quase chegou a ser padre. Esta mensagem, principalmente de fé, de esperança, de religião acima de tudo e de fé, repito, foi quando o seu pai faleceu em 2011. O que significa este momento que a gente está recordando com o senhor? Essa mensagem eu escrevi no agradecimento a todas aquelas pessoas que carinhosamente nos cumprimentavam e nos confortavam, né? Mas eu quis traduzir nisso exatamente o sentimento da formação da família. O pai e a mãe primavam exatamente por essas. O senhor tratava de pai e mãe? Era pai e mãe? Pai e mãe. Pai e mãe. Uhum. E isso traduz exatamente o sentimento, porque tem o pseudônimo dela é Cora Coralina, né? Cora Coralina. E ela diz uma coisa muito interessante, que é uma autora que eu acho que nos traz mensagem e vivência, né? Ela diz o seguinte, né? Se nós não tocarmos o coração das pessoas, não faz muito sentido a nossa vida. Ou seja, a vida só faz sentido se os nossos atos alcançar o coração das pessoas. Cora Coralina, poetisa goiana. Ela de Goiás, né? Goiás. Do estado lá. Agora, é interessante que o senhor se emociona, porque o senhor reviveu um pequeno momento agora, professor? Eu acho que com essa mensagem agora, escrita pelo senhor. Teve algum momento agora que o senhor lembrou daquela cena? A nossa entrevista, eu estou achando assim sensacional, porque ela é reflexiva do ponto de vista, né, da sua trajetória, né? Mas eu gosto sempre de associar a trajetória das pessoas a efetivamente qual é o significado que tem, né,
na transformação, né, eu sou muito ligado à educação. Né, Você é ligado à educação. Hoje eu sou membro do Conselho Estadual de Educação. E hoje se discute muito o tema educação, especialmente nesse aspecto. E quando você fala em valores, né, eu estou trabalhando muito com o Matiola no Colégio de Honra para que o nosso colégio realmente, cada vez mais, assimile, né, essa máxima da educação. Você tem que trazer a ciência, você tem que trazer a cultura e você tem que trazer a família para esse acompanhamento, porque se a educação não se traduzir num impulso para o projeto de vida dos nossos estudantes, nós estamos falhando como educadores. Professor Sebastião Salésio Hertz, eu nunca usei Sebastião, interessante, né? Eu só usava Salésio Hertz, né? É mais direto. O senhor falou em família, é impressionante como se fala em família, né? E ao mesmo tempo, eu percebo, pela pesquisa que foi feita pela produção, que o senhor vem de uma família religiosa. O senhor, por pouco não foi padre. O senhor não pensou em nenhum momento, age como padre, talvez pense como padre, um educador, naturalmente dá para perceber, e na prática o senhor nunca pensou em ser padre? Seja sincero, por que o senhor fugiu do seminário? Uma boa pergunta. Por que o senhor fugiu do seminário? Padre Paulo, Padre Marcos, Padre Paulo, Padre Marcos, Padre Antoninho e a irmã... Irmã Maria. Irmã Maria. Faltou o Padre Salésio, Sebastião Salésio. O senhor fugiu do seminário? Não, mas faltou ainda o Padre Silvestre, o Padre Damasceno, o Padre Tarcísio e o Padre Salésio. Nós 4 também estivemos no seminário. E aí, o único que, os 4 não foram padres? Não, esses 4 que eu citei somos nós, que atividade, né? 3 irmãos desses que eu citei hoje, o Silvestre, que foi reitor da Unisul. Sim. Né? O Tarcísio, Jaime, como era mais conhecido, funcionário do BRDE, e o Damasceno também. Impressionante que são todos nomes de santos. Sim, a mãe Sebastião, São Sebastião. A mãe tinha essa preferência, né? 20 de janeiro, eu digo sim, uma data, dia de São Sebastião. Olha só. Agora, interessante essa composição Sebastião Salésio. Sebastião é o dia do santo, né? Mas naquela época tinha um frei missionário chamado Salésio. Excelente orador, excelente pregador. Né? E a mãe olhou e a mãe se encantou com o frei Salésio e trouxe junto com o Sebastião. Olha Aí só, deu essa composição. mas quer ver só, a produção foi atrás, essa produção muito competente, ela foi atrás de um depoimento. Vamos ver então. Boa noite aos telespectadores da TV, UniTV, da Unisul. Como o Salésio está sendo entrevistado nesta noite, eu gostaria de colocar um pouquinho da figura do Salésio em nossa família. Ele é de uma família tradicional de fortuna, com 15 irmãos, 9 homens, 6 mulheres. E dos homens, praticamente 7 cursaram universidade. O Salésio é o último filho, o caçula se diz, dos homens. Ele representa para a nossa família um orgulho muito grande, por ser o Salésio uma pessoa justa, honesta, batalhadora pelos valores humanos, cristãos, e ao mesmo tempo ele é responsável por tudo aquilo que ele assume. A família se orgulha, Salésio, por ter você uma pessoa pública, uma pessoa responsável, uma pessoa que trabalha para... Queridíssimo Padre Marcos, o senhor está emocionado. Por que o senhor... Eu percebo que o senhor está emocionado. Esse é o irmão, né? O depoimento do irmão sempre emociona. É mesmo, professor? É linha de fogo, professor? É bom.
É linha de fogo, professor? É bom, é bom. A gente pensa que linha de fogo é só o confronto. Não, linha de fogo também é emoção. É por isso que a gente vai para o intervalo comercial, para a gente tomar uma aguinha. Vamos tomar uma água. Porque nós vamos depois... Foi impactante, né? Foi impactante. Esse que é legal. Foi. É linha de fogo, professor. Vamos para o intervalo e a gente já volta em seguidinha. Oi, gente! Então, estou aqui para falar uma novidade para vocês. O programa Era Uma Vez, que vocês já conhecem, que faz parte da TV há muito tempo. Agora ela fica melhor ainda. Por quê? Entrou na era digital. O que era bom melhorou ainda mais ainda, porque a imagem vai ser toda digitalizada. Então, se eu já sou bonita, eu vou ficar mais bonita ainda e as histórias muito mais encantadoras. Aqui no programa Era Uma Vez, vocês sabem que muitas histórias e cantigas são contadas para quem? Para vocês. Além também, que não é só eu que conto histórias aqui no programa, vocês já sabem, eu trago contadoras, crianças, para mostrar o seu talento. Então não perca nenhum programa do Era Uma Vez, agora na UniTV. Arlete Transportes e Logística, com 8 unidades, atendendo 100% os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Veículos monitorados, cargas 100% seguradas e o melhor serviço de entregas porta a porta do mercado. Baixe nosso aplicativo e acompanhe a sua entrega. 28 anos de experiência que fazem a diferença. Arlete Transportes e Logística, transportando a sua carga com seriedade. Professor Salésio, Sebastião Salésio Hertz, é linha de fogo. O programa realmente, ele balança. O programa realmente entra no interior. Ele entra num viés de que muitas vezes a gente não tem saída. E a gente sempre procura perguntar algo a mais. Nós falamos em família, falamos em raiz, falamos em religião, falamos em fé. A pergunta que eu quero fazer, direta para o senhor, o que significa Deus para o senhor? Essencialmente, o que dá sentido à vida. E a vida, o que é? Energia. Energia boa. Saber viver é saber transmitir energia. Por isso que a palavra-chave que está associado ao sentido da vida é gratidão. Eu acho que se nós tivermos a humildade de agradecer todos os momentos da nossa vida, o levantar, a nossa capacidade de perceber as coisas, a nossa capacidade de transmitir, né? Ele tem que vir acompanhado de gratidão a um ser superior que nos deu sentido à vida. E se nós não tivermos crença num ser superior, Deus, o sentido da vida, ele se esvai, né? Porque não é a riqueza que traz felicidade, mas é a sua capacidade de viver cada momento, né? E buscando sempre a felicidade. Então a gratidão está associada a esse sentimento de sentido à vida. O senhor tem inimigos? Toda pessoa que trabalha com pessoas, né, convive com pessoas que pensam diferente. Eu não considero ninguém inimigo, porque eu tenho que respeitar a divergência. O senhor sabe fazer amigos? Eu acho que toda a minha vida eu convivi com pessoas que trabalhou em equipe. E as equipes de trabalho, as equipes, né, elas se transformam em conquista. E amigos, você não ganha, você conquista. E eu acho que essa capacidade de conquistar amigos se dá muito pelas experiências e pelas equipes de trabalho que você construiu. Agora, céu e inferno são duas coisas que me intrigam muito. Eu tento achar um conceito muito básico para que a gente possa conviver com essas dualidades. O que é o céu?
que é o inferno, professor? Eu acho que essas duas figuras que são simbólicas, né, elas têm que ser entendidas dentro do conceito de aperfeiçoamento humano. Né? O inferno e o céu, ele está associado às suas conquistas como ser humano. Então, você conquista o céu. O céu é aqui e o inferno é aqui? É aqui. Por que eu olho para cima e aponto o céu como lá em cima, professor? Olha, a partir do momento que os astrônomos indicaram de que o universo é composto de mais de 10 bilhões de sistemas solares, você imagina a dimensão do universo. Então, o apontar para cima, né, pode ser em qualquer direção. Então, é simbólico, né, a construção do bem-estar, né, você estar reunido em família, você está no céu. Agora, como o senhor bem coloca até agora, uma coisa que me intriga, eu lhe conheço há muitos anos. Hoje, eu me pergunto muitas vezes, por que nunca foi candidato a cargo eletivo aqui da cidade de Tubarão, a cidade que o senhor escolheu morar? Por quê? Não, eu sou um ser político. Mas o senhor sempre conviveu com políticos e o lado político. Mas há um erro aí associar político a um mandato político. Né? O ser político tem que ser o cidadão que convive, que participa da transformação de uma cidade. Mas o senhor participou dessa transformação. Eu participo, por isso que eu sou um ser político. Mas na época o senhor tem pessoas que participam da transformação e desejam ser políticos. E por que o senhor não foi político? Porque eu tinha, como político de cidadão, eu tinha outras atividades envolvidas. E eu não quis. Eu acho que a vida é feita de decisões. O senhor foi traído naquele momento que o senhor queria ser político? Em nenhum momento. Eu sou um ser político atuante. E a minha opção foi exatamente ser... Refiro-me a partidariamente, professor. Não, partidariamente... Cargo eletivo. Não, todos somos os seres políticos. Mas cargo eletivo, eu não decidi pelo cargo eletivo porque eu me sentia muito mais produtivo na área que eu estava atuando, que era a educação. O senhor foi convidado, que eu sei, na década de 80 para final de 90. Fui estimulado. O senhor foi estimulado? Estimulado. Por quem? O Stener Sorato, por exemplo, quando era candidato e foi candidato vitorioso nas eleições, ele dizia para mim, Salésio, vem participar desse processo como vereador. Eu digo, prefeito, eu vou participar do teu processo de uma forma muito mais intensa através da universidade. E foi o que aconteceu. Agora, eu queria encerrar esse assunto sobre político e políticos. O senhor define para mim política e define para mim políticos? A política é algo fabuloso do ponto de vista de construção de uma sociedade. Né? Nós muitas vezes nos baseamos com as exceções e queremos generalizar a questão do conceito política, né, por maus políticos. Né? Eu prefiro falar da boa política e nós temos muitas pessoas, desde o nível de vereador, de prefeito, de deputados, de senadores, que têm, na essência, né, essa condição. O que está ocorrendo no país, né, é uma questão cultural, né, e nós temos que superar isso. Podemos dizer isso, professor? Eu tenho convicção de que essa questão cultural ela tem que ser naturalmente vencida. Como é que a gente vence essa questão? Com bons exemplos. Bons exemplos seriam bons candidatos? Bons candidatos e uma boa interação com o eleitor. O eleitor não pode ir para uma eleição elegendo os seus candidatos e depois esperar outra eleição. Não, no decorrer do mandato ele tem que acompanhar. Olho no olho, olha, a nossa comunidade precisa mais disso. Então essa interação exatamente revela o bom político. E nós temos bons políticos. Olha, nós vamos para o último bloco, se eu não me engano, produção, e em seguida nós vamos falar de educação, que é um assunto que é palpitante. Eu vou falar muito pouco porque aí o senhor domina muito bem. Já voltamos em seguidinha aqui no Linha de Fogo. Esse foi fogo no finalzinho, né? Já voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Já voltamos.
Fundação Educacional Joana de Ângeles desenvolve atividades na área de educação infantil e também projetos sociais como contraturno escolar. E essas ações só são possíveis através do projeto Alimentação, dos supermercados Giasse e empresas parceiras. Comprando qualquer um desses produtos nos supermercados Giasse, você estará ajudando mais de 160 crianças da creche Joana de Ângeles. Na loja Extrato Verde, você encontra mais de 5.000 opções saudáveis para a sua vida ficar com mais sabor. Aqui você encontra ervas medicinais, fitoterápicos, suplementos, alimentos a granel, linha de congelados e refrigerados saudáveis. Conheça a super máquina de fazer pasta de amendoim na hora. Uma verdadeira delícia saudável para a sua família. Venha até a loja ou peça no delivery. Loja Extrato Verde. Sempre com novidades saudáveis para você. Instagram Extrato Verde. Rua Altamiro Guimarães, 665, Tubarão, Santa Catarina. WhatsApp 99902-4285. Valorize Tubarão, uma cidade empreendedora. Faça bons negócios aqui. Apoio cultural. Elizabeth Seguros, cuidando bem do seu bem. Rua 27 de Maio, Centro Tubarão. Cuba Inox, agora em novo endereço. Rua Alberto Mota, 1009. Fundos do Forte Atacadista. Fone 3632-0287. J Diesel, bomba injetora e injeção eletrônica. Bairro São Cristóvão, Marginal BR-101. Madeira São Brás, kit casa, reformas e muito mais. Bairro São Clemente. Vá pra lá. Tá. Juarez da Souza. Olha, educação, estamos de volta. Eu quero agradecer muito, professor. Sendo o meu primeiro programa, uma estreia aqui no Linha de Fogo, muitas vezes eu estou me sentindo bem na linha de fogo, né? Mas eu tenho certeza que estou aprendendo muito com o senhor aqui. Um papo muito legal, muito aberto, muito sincero, muito transparente. Eu vou entrar num tema que eu tenho certeza que é o domínio central, tudo que o senhor fez na vida sempre existiu, desde quando, repito, fugiu do seminário. O senhor não fugiu do seminário, mas é por minha conta. Educação, a palavra educação. Professor, a provocação que eu quero fazer. A educação não encontrou seu ponto de equilíbrio no início do terceiro milênio, na minha opinião. Orçamentos reduzidos, jovens desinteressados, mudanças curriculares estão acontecendo, enfim. O que esperar daqui para frente da educação? Odura, a sociedade está clamando por uma mudança profunda na educação. Por uma consequência muito prática, né? Com o avanço, eu vou dar alguns números só. Com o avanço da tecnologia, nós temos desemprego, e vamos ter mais desemprego, pela falta de capacitação de profissionais em diferentes áreas. Se você perguntar em Tubarão, quantas vagas estão abertas na área de tecnologia, você vai se surpreender. São mais de 50 a 100 funções que não se encontram. E muitas vezes as empresas têm que buscar de fora ou pagar
acima da média do mercado para ter esses profissionais. E a mudança, né, ela tem que acontecer exatamente dentro dessa perspectiva, com melhor preparação dos professores, com melhor remuneração, uma valorização significativa, né, e, sobretudo, uma cobrança nos resultados. E resultados, muitas vezes, se interpreta o compromisso do professor de estar em sala de aula. Não, o resultado que nós temos que provocar nesse processo é o resultado da aprendizagem. Eu não tenho que medir o que o professor ensina, eu tenho que medir o que o aluno aprende. O foco tem que ser a aprendizagem. E se isso acontecer, os nossos estudantes vão estar preparados para o seu projeto de vida. E eles vão descobrir muito cedo que precisa a atuação do estudante como protagonista do processo de transformação. A escola está preparada para início do terceiro milênio, para a tecnologia, para essas mudanças, enfim, que o aluno está muitas vezes à frente do professor, à frente da própria escola? Dá para perceber isso, professor? Como mudar isso? Dura, eu acho que a pandemia trouxe um dado novo nesse processo. Ela acelerou, pelo menos, 5 anos, o processo de interação com essa nova tecnologia. Eu vou dar um exemplo. O Colégio Leon, no momento que se decretou a proibição de frequência presencial nas escolas, nós levamos 2 dias para instalar o processo interativo de educação não presencial. E não é educação à distância, é educação não presencial, porque usa a tecnologia, né? Então, esse processo sofreu um avanço de transformação e está refletindo na preparação dos professores. Os nossos professores estão se dedicando para se adequar a isso, e isso exige. Você domina todos os recursos que o seu celular se dispõe? É o exemplo de como nós precisamos nos preparar, né, para que essa tecnologia possa ser usada na plenitude. Porque o nosso jovem, né, eu tenho netos, né, felizes da vida quando eles estão lá em casa. E tu percebe claramente que nessa área eles nos dão um banho. É isso que eu digo, netos de 5 anos, 6 anos. Na frente, professor. Então, a escola tem que se preparar cada vez mais, né, para que o protagonismo do aluno esteja em evidência. Veja a inversão, né? Não é o protagonismo do professor, é o protagonismo do estudante, porque o que nós queremos é o desenvolvimento do estudante. Mas o professor está preparado para aceitar esse protagonismo do aluno? Ele está percebendo, né? Então por isso que tem que ter mais investimento em capacitação, e o professor está ávido por isso, né? Mas ao mesmo tempo que ele tem que dedicar tempo para se preparar melhor, ele vai ser um profissional bem mais capacitado e tem que ser reconhecido como tal, né? Isso que eu digo é um esforço conjunto, né? Eu acho que o Brasil, né, precisa se convencer de que a transformação passa pela educação. Mas não só o Brasil, acho que a gente sabe que tem no mundo países que se dedicaram, que estudaram, que investiram em educação, e o resultado está aí. Depois, a longo prazo, o Brasil, o senhor acha que está investindo em educação? Não agora, mas no decorrer de uns 10 anos para cá? Não há uma prioridade na educação. Isso com certeza. Isso é fato. Eu vou dar mais um dado, né? Se você pegar os recursos públicos federais investidos em educação, você vai perceber que o ensino superior absorve a grande quantidade desses recursos. Há um erro nesse encaminhamento. Nós temos que investir no ensino básico, né? Lá na pré-escola, lá no jardim de infância, né? Hoje nós temos a obrigatoriedade do ensino a partir dos 4 anos, né? Mas nós temos que acolher essas crianças a partir lá da creche. E nós temos que dar uma base de formação para os professores. O Plano Nacional de Educação estipula aí uma obrigatoriedade de termos professores
formados no ensino superior para atuar no infantil. E se nós olharmos o número de professores atuando que tem essa formação, né, não cumpre essa meta. Então, o investimento tem que ser no ensino básico. E um aluno, né, com melhores investimentos, né, tecnologia adequada pela nossa época, né? Você não dissocia mais a tecnologia do mundo de aprendizagem, porque isso favorece acelerar a aprendizagem. Agora, nós temos que ter um investimento que capacite o professor, que esse ambiente adequado. O aluno tem que ter acesso à internet. Então, esse plano de expansão, de ter acesso à internet também nas zonas rurais, é fundamental. O país tem que se integrar do ponto de vista de comunicação. E a educação precisa dessa base. Agora, novamente, para o aluno ser protagonista, nós temos que ter professores melhor preparados e melhor remunerados, do ponto de vista de também, né, valorizar os talentos dessa transformação. E aí eu tenho certeza, o aluno, quando chega no ensino superior, né, ele vai ser um forte candidato a montar a sua startup, a ter iniciativa de inovação. Olha o centro de inovação esperando por esse estudante preparado dessa forma, né? E eu acho que a visão de futuro está nesses investimentos da educação, que você integra não só a sala de aula, mas, sobretudo, né, a prática, né, de desenvolver projetos de vida. Agora, a CAF foi uma grande sacada, principalmente assim que ela nasceu, a CAF. Foi a união de todas as universidades do Estado. Em 2016, o senhor foi presidente. E hoje eu percebo que ela não tem... se fala pouco da CAF, se fala pouco dessa associação. Eu acho que ela perdeu força, entusiasmo. Ela deu certo, professor? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, as instituições descentralizadas no estado de Santa Catarina, que nós chamamos do Sistema CAF. Não é a associação que eu presidi, é o Sistema CAF. Porque que teve uma visão de governantes que, lá na década de 70, investiram na construção, né, desse fenômeno de universidades no interior do estado. Hoje é um estado que diversificou na sua economia, ela tem índices diferenciados no Brasil por essa capacidade. Então, o Brasil, né, a CAF, se destaca exatamente por essa expansão. Agora, a associação, né, ela foi criada e ficou apenas na questão do vestibular. Caiu o vestibular, ela perde a sua função. Perdeu o sentido. Agora, na época que eu fui presidente, eu tinha a ideia de transformar o Sistema CAF numa universidade comunitária única no estado, que em termos de sustentabilidade seria a melhor coisa, mas aí não evoluiu exatamente pelo corporativismo individual das instituições, correto, que é natural. Como presidente da Fundação Unisul, a sua responsabilidade está maior, as grandes, digamos assim, gigante. Daqui para frente, qual é o rumo a seguir? Inovação. A Fundação tem que se reinventar. E nós temos já uma planificação em cima de 4 pilares. O Colégio Deon é um dos pilares fundamentais e nós temos que transformar cada vez mais o Colégio Deon como o colégio de referência do ensino básico. O Colégio Deon, ele tem tradição e ele vai se aprimorar nessa direção. O outro eixo é a TV. A UniTV, ela tem que buscar... Fala para mim desse novo momento. O senhor puxou aí um viés aqui muito interessante. Esse novo momento da UniTV que nós estamos vivendo agora. Eu acho que está associado muito nessa transformação tecnológica, né? Veja o esforço de toda a equipe, né, em transformar o sinal digital. É fantástico como entusiasmou a equipe da Unisul TV. E eu quero aqui cumprimentar cada um dos técnicos, servidores da UniTV, porque eles têm um trabalho de bastidor fantástico que o telespectador não enxerga. Mas eles estão presentes nesse programa há muitas horas antes de acontecer o programa, né? Então,
esse entusiasmo da transformação do sinal digital, né, ele alavanca outras frentes. O senhor foi responsável por esse momento. Sua equipe foi responsável. Como o senhor se sente vendo nascer esse momento? Eu digo sempre, né, você trabalha em equipe, né, e em nenhum movimento, né, que eu estive presente na realização, quer na universidade, quer na TV, quer na UCRE, sempre eu valorizei a equipe e eu sempre tive equipes competentes, né? Então, a equipe da TV foi competente e é competente, né? Então, mérito para eles. Professor, de tudo que falamos, nós podemos reafirmar que tudo isso é verdade, professor. Na linha de fogo não tem meias palavras. Fale agora para o espelho, fale para a sua câmera exclusiva, para o meu espelho, diga se tudo isso que nós conversamos, o senhor se emocionou, o senhor reviveu, o senhor viajou no tempo, o senhor viajou no futuro, enfim, como o senhor sentiu neste momento na linha de fogo? Fale aqui para mim. Eu tenho que lembrar agora do Aristóteles. Ele tem em dado momento nas suas obras que ele diz assim, é fundamental que o homem conheça a si mesmo, ignoscete ipsum, em latim. Eu diria que esse momento foi um momento de reafirmar uma trajetória que eu tenho convicção de que busquei o melhor, mas também me traz essa reflexão de que nós podemos melhorar a cada dia mais, né? É verdade, Odura, foi um programa de reflexão, né, profundo, né, me emocionei, né, mas que trouxe nessa reflexão alguns valores que eu acredito que eles servem, né, para também transformar a atitude de outras pessoas. E eu volto agora com Coralina, né? Se aquilo que você acredita, aquilo que você desenvolve, não tocar o coração das pessoas, não faz sentido. Eu espero que o nosso programa tocou o coração das pessoas. Muitíssimo obrigado, professor. Sou gratíssimo ao senhor por esse momento de reflexão, esse momento de inteligência, esse momento onde eu me senti realizado, com certeza, conversando contigo. Foi muito legal mesmo, tá? Muito, muito, muito grato por esse momento agora. Parabéns, Dura, por ter assumido esse desafio que você vai, né, com esse programa, ajudar a nossa comunidade nessa integração assim e trazer pessoas. Assim espero e tenho fé. Na próxima quarta-feira, a partir das 21h30, estará conosco aqui, no Linha de Fogo, o prefeito de Tubarão, Juarez Carlos Ponticelli. Até lá, fique com Deus e muito obrigado.